Na entrevista desta semana do OAB no Ar, nós vamos conversar, nós temos o prazer de receber aqui, a honra de receber aqui, o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Eliseu Soares Lopes. Ele vai começar contando para a gente sobre o Conselho Consultivo, com pessoas notáveis, né, com pessoas de grande abrangência social, montado para tentar melhorar a segurança pública em São Paulo. Bom, primeiro, uma boa tarde, um prazer estar aqui, ser entrevistado por você, Paulo. Também cumprimentar os advogados, advogadas aqui de Santos e a população de Santos, dessa nossa cidade histórica, né? Cidade que é responsável por grande parte da riqueza que o Brasil tem hoje, né? Uma cidade muito pujante, né? As coisas que acontecem em Santos reverberam para o Brasil. E é assim que eu enxergo Santos. Então, de modo que é um prazer assim, inenarrável poder estar aqui e estar na minha casa, né? Na OAB de Santos. Queria cumprimentar o presidente da OAB, enfim, toda a sua diretoria. E dizer o seguinte, a ouvidoria é um instrumento de controle social da atividade policial, né? A ouvidoria foi criada em 1997, né, a partir de uma lei complementar, inaugurada pelo saudoso governador Mário Covas, de tradição democrática, é bom a gente ressaltar, dar valor às pessoas, né? E santista. Santista. E exatamente foi criada num momento de muita conturbação da atividade policial. Notadamente, você vai lembrar, assim como eu, que chocou as pessoas aquela atividade dos policiais que atuavam em Diadema, na favela Naval. Não sei se você se lembra desse episódio. Lembro perfeitamente. Isso teve uma repercussão muito grande e o arcebispo, na época, acho que não era, não sei se era o Dom Paulo, se o Dom Paulo já tinha se aposentado, se já era o Dom Cláudio. Eu acho que era o Dom Paulo, mas enfim, não me lembro agora. Mas juntamente com muitos movimentos de direitos humanos, foram ouvidos no sentido de propuseram ao governador para criar essa estrutura, que, aliás, é uma estrutura muito comum em outros países, né? A atividade policial é uma atividade essencial para a democratização do sistema de segurança pública no Estado, né? Os estados novos se soergueram, entre outras coisas, né, a partir da Revolução Francesa, Revolução Industrial na Inglaterra e a Revolução Americana, se inaugurou o chamado novo Estado de Direitos. Tem, entre uma das questões importantes, instituições importantes do chamado novo Estado Democrático de Direito, reside exatamente na instituição polícia, né? Porque a polícia deixa, portanto, de ser uma polícia privada. A ação de segurança pública deixa de ser privada para ser uma ação pública. Portanto, a segurança pública é um direito humano. Então, aí é um pouco a história da ouvidoria, que tem o papel do controle social, recebe denúncias de abusos de atividade de policiais, de eventos paralegais da atividade policial, pessoas que são... que veem os seus direitos serem aviltados por alguma atividade policial. Mas não só isso, Paulo. A ouvidoria também recebe reclamos pela atividade policial. A ouvidoria também recebe elogios da atividade policial e ela trabalha exatamente com isso. E eu passei a compreender a ouvidoria na minha gestão. Eu fui nomeado pelo governador em fevereiro de 2020, compreender a ouvidoria com o alcance que a lei permite que ela seja. Para além das denúncias, para além da crítica à atividade policial ou o sistema de segurança pública no Estado de São Paulo, mas eu compreendo a ouvidoria como um instrumento também de interlocução da sociedade e entendo que o papel do ouvidor é exatamente construir também uma mediação, né, sobre os problemas que decorrem da atividade policial, que é uma atividade muito complexa, né? Quem são os nossos policiais? São policiais, no geral, das comunidades também, das regiões menos abastadas das cidades, né? Eu costumo dizer filhos de Clarices e Marias
da outra ponta que também sofre com os problemas e as mazelas sociais. A rigor, esse é o perfil dos policiais, sobretudo dos policiais militares. Mas compreender, para além da denúncia, é compreender que você precisa dialogar. E dialogar é mediar também conflitos ou inquietudes que existem na sociedade com a atividade policial. Daí quando o ouvidor tem a possibilidade, na verdade está na lei, de organizar um conselho. Ele nomeia conselho com pessoas para compor o conselho da ouvidoria, que ajuda, que auxilia, que aconselha o ouvidor nas temáticas de segurança pública, nas temáticas de direitos humanos. Eu, decidi construir, ter um conselho que fosse pessoas de significativa expressão na sociedade brasileira e na sociedade paulista. Daí tem dois ministros, dois ex-ministros de Estado, o professor Dr. José Eduardo Cardoso, professor da PUC, foi ministro da Justiça, foi presidente da Câmara também de São Paulo, enfim, um advogado de renome. O Aldo Rebelo, ministro Aldo Rebelo, foi ministro de Coordenação Política, foi presidente da Câmara dos Deputados, foi ministro da Defesa e, no último cargo, atuou como ministro de Esportes, né? Chegou também a ocupar um cargo aqui como secretário da Casa Civil no governo no governador anterior, o Márcio França, que, aliás, é daqui, de São Vicente e tal. Então, temos esses dois, são 10 os conselheiros. Temos pela primeira vez, eu trouxe um ex-oficial da polícia, na verdade, oficial da Polícia Militar reformado, que é o Coronel Viana, que já foi assessor militar da ouvidoria, portanto, tem experiência nessa atividade e era um dos arquitetos na polícia de um órgão chamado Cordop, que é uma coordenação operacional da Polícia Militar, muito importante na Polícia Militar, pessoa formada em direitos humanos, tradição na Polícia Militar. O pai, inclusive, foi comandante-geral da polícia na época do governador Franco Montoro. Vale destacar que foi nessa época que foi criado os CONSEGs, né? Então tem uma experiência importante e tal. Tem um irmão também que foi oficial da Polícia Militar. Temos o Dr. Gabriel Sampaio, um jovem negro que representa essa pujança desses novos atores nas universidades no Brasil. Também foi assessor parlamentar jurídico no Senado, foi secretário executivo do Ministério da Justiça e chegou a assumir o Ministério da Justiça interinamente. Temos o doutor Funari, Antônio Funari Filho, que atua numa entidade ligada à Igreja Católica, e o arcebispo aqui, Dom Odilo, né, que é a Comissão de Direitos Humanos da Cúria, né? Foi ouvidor da polícia aqui também, me antecedeu alguns anos atrás, e é advogado, né? E compreende, ele participa também da ouvidoria. Além disso, o presidente da OAB do Estado de São Paulo, nosso presidente Caio, né? Nosso presidente da OAB aqui do Estado de São Paulo, que, aliás, tem feito um belíssimo trabalho como presidente da Ordem, e compõe também a ouvidoria. E a Luísa Trajano. A Luísa Trajano, empresária, né, que é do grupo Magazine Luiza, presidente do conselho, né, do Magazine Luiza. E também o professor José Vicente, que é o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, que é um especialista na temática étnico-racial, né, tem desenvolvido um trabalho importante, também está na ouvidoria. Além do doutor Édio Silva Júnior, advogado, professor, e que foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo, e a doutora Eunice Prudente, que foi secretária de Justiça do Estado de São Paulo, primeira mulher negra a ser professora
da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, uma expoente, uma intelectual, ambos, tanto o doutor Ed quanto a doutora Eunice Prudente, foram os primeiros negros a ocuparem a secretaria. Agora, essa é a composição. É um conselho com uma composição com muito potencial. Como é que isso aí vai se traduzir em ajuda prática, numa melhoria, numa qualidade maior da segurança pública no Estado? Uma pergunta muito interessante. Veja que são pessoas que têm experiência em políticas públicas, em programas de políticas públicas. Pessoas... Que é o que funciona. Que é o que funciona, né? Que é o que funciona, exatamente. Por exemplo, eles que me aconselharam já quando, por ocasião da crise que teve aqui no sistema de segurança entre as polícias, sobretudo no início do ano passado, aquela crise, né? Que eclodiu em manifestações, mas se manifestou de outras formas também, né? Eles... me aconselharam criar um GT, por exemplo, que é um grupo de trabalho, pela primeira vez na história das polícias e da ouvidoria, um grupo para discutir o racismo estrutural e o racismo institucional nas polícias. Esse GT é composto por figuras importantes, proeminentes, da sociedade, da universidade, da sociedade, e também membros da polícia. E esse GT... já tem trabalhado, é um GT oficial, né? Já tem trabalhado há um mês, e nós vamos agora, no dia 25, fazermos uma reunião pública desse GT, e já há uns 2 semanas, pelo site da ouvidoria, as pessoas têm se inscrito, pessoas que atuam, pessoas do movimento social negro, pessoas que representam a entidade de direitos humanos, Mães de Maio, tem gente aqui de Santos que se inscreveu, por exemplo, para participar, para exatamente discutir um tema muito caro para as comunidades e para a população, que é a chamada abordagem policial. Então, você sente que nas forças de segurança de São Paulo o racismo é estrutural? O racismo, o racismo é uma componente da formação do Estado brasileiro. Na verdade, nós terminamos nós acabamos com o escravagismo. Acabou no dia 13 de maio, mas o Brasil não construiu uma reconciliação com a população negra. Ela continuou sendo aviltada, né? Ela não foi para a educação, não teve políticas públicas para agregar essas pessoas, e o que é pior, essa população que foi responsável pela riqueza do Brasil, né? Depois, quando iniciou um novo processo, um novo ciclo da atividade econômica no nosso país, a população negra ficou alijada, né? Então, eu penso, esses problemas do racismo no Brasil, que nós temos hoje visto com mais abrangência, né? Ele não decorre só da atividade policial. Por isso chamamos de estrutural. Decorre um pouco do comportamento e da subjetividade das pessoas do Brasil. Veja que na educação, né? Você se lembra, eu imagino que nós devemos ter a mesma faixa etária, eu tenho 50, né? Mas lembra quando nós estudávamos... Errou feio. Lembra quando nós estudávamos... Errou feio. Não, mas você tá bem. É Santos, né? Santos é outra coisa. Essa água de Santos é bom, rejuvenesce as pessoas. Mas você lembra quando nós estudávamos no primário? Vamos pegar, lembra? Cartilha, Caminho Suave, né? A figura do negro não aparecia, né? A contribuição do negro no Brasil e no mundo, na ciência, na medicina, né? Um dos maiores urbanistas do mundo é um negro, Rebouças, aliás, que leva o nome de uma das grandes avenidas de São Paulo, né? Então a imagem da população negra, ela sempre foi subjugada, como subalterno. Então nós precisamos um pouco pensar, refletir sobre uma condição que eu acho importante. Não como revanchismo, como a luta da população negra contra o branco, isso é uma bobagem, né? Nós queremos união, fortalecimento, né, da população brasileira. Agora, você vê, o grupo que foi criado para discutir o racismo estruturado nas forças de segurança, ele desembocou numa ação no campo dos direitos humanos, que seguem exatamente paralelos e convergindo. Sim. Se é que é possível paralelo convergir, no infinito converge, né? É, sim, é verdade. É verdade.
Então, o assunto agora, o tema é direitos humanos, né? Como é que a gente vai, como é que a polícia, ela pode, porque a polícia hoje, ela é olhada, a polícia brasileira, não só a paulista, como quase uma adversária dos direitos humanos, né? Porque a abordagem do cidadão negro no Brasil costuma ser muito mais violenta, costuma ser muito mais ostensiva, e a gente não aceita mais isso. Como é que a gente vai acabar com isso? Com direitos humanos, discutindo o racismo? Pois é, essa questão é uma questão importante, porque eu falava exatamente, o novo mundo inaugurou-se com a ideia do Estado Democrático de Direito, que consiste nas forças policiais, nas forças de segurança, exatamente para assegurar o direito humano das pessoas. Qual é o problema que eu acho que é importante pensar? É que uma grande parcela da população não é signatária, ou seja, de direitos. As pessoas não a vê como sujeito de direitos. Portanto, nós precisamos ressignificar o conceito de cidadania aqui no Brasil. Onde alguns... Vamos pegar Santos. Quem mora nos diques, né, na Zona Noroeste, ele não pode ser tratado com distinção de quem mora, por exemplo, aqui no José Menino, quem mora no Gonzaga, né, no Boqueirão, nos bairros mais, digamos assim... de moradores com maior poder aquisitivo. Maior poder aquisitivo. Percebe que essa distinção, ela não está institucionalmente em nenhuma entidade. Não está na polícia, não está no Poder Judiciário, não está no Ministério Público, né? Não está na imprensa, a rigor, e nem deveria estar nos livros didáticos. Mas na prática ela está. Então nós precisamos pensar um pouco que tipo de sociedade que nós queremos. De modo que essas anomalias, digamos assim, essas atitudes por parte de componentes, no caso da polícia, ou outros segmentos, elas advêm de da sua subjetividade. De como que ela foi criada, né? De como que ela foi criada e como que ela se vê. E como que a sociedade e a mídia têm um papel importante, né? O que nós chamamos do racismo simbólico, né? Porque quando, na televisão, quando as pessoas começarem a entender que, ver com naturalidade um médico negro, e isso ser reportado na televisão, um engenheiro, um ouvidor da polícia, um advogado, um presidente da ordem, um membro do Supremo Tribunal Federal, na reportagem, quando nós passarmos a compreender, a inserir e ver com naturalidade a presença da população negra que deu uma grande contribuição para a formação desse Estado hoje chamado Brasil, eu acho que nós vamos conseguir, digamos assim, repelir essa chaga que afasta as pessoas, porque nós todos somos seres humanos, né? Aliás, quando morremos, né, Paulo? Não importa a cor da sua pele, não importa o quanto que você teve de tesouros, não importa o que você foi. Mas quando morremos, todos vão para o mesmo lugar. Todos vão para debaixo da terra e não somos mais nada. Então, e isso mostra um pouco como são os seres humanos. Nós somos iguais. Essas diferenças que persistem ainda a povoar a nossa sociedade, elas precisam ser enfrentadas com inteligência, enfrentadas com vigor, porque se alguém maltrata um outro ser humano em função da cor da sua pele ou a distinguindo de qualquer outro, a mão do Estado precisa sopesar para essa pessoa, mas nós precisamos compreender o seguinte: nós só vamos construir uma sociedade harmoniosa se nós nos compreendermos como agentes dessa própria construção. Portanto, temos que ter convivência, temos que respeitar mutuamente uns outros. E é o que você falou. Nos dias de hoje, felizmente, nós estamos caminhando para uma consciência coletiva onde as pessoas
não suportam, né? Mas não toleram mais indignidades, seja com qualquer pessoa. Bom, foi um prazer conversar com o ouvidor da Polícia da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Mais alguma observação importante para a gente encerrar essa conversa? Alguma observação importante para a telespectadora, para o telespectador do OAB no Ar? Eu só queria agradecer o presidente da subseção, o doutor Rodrigo Julião, o doutor que me convidou aqui, o doutor Rogério Bacílio, né? Bacílio, que me convidou para vir cá, para essa importante entrevista. Cumprimentar todos os advogados, advogadas aqui de Santos. Santos é uma referência, né, de juristas, né? Quantos nomes nós tivemos aqui e que influenciou positivamente a advocacia, que contribuiu para o nosso país, né? E também Gastone Rigg, Saulo Ramos, Francisco Prado, Dr. Sérgio Servo da Cunha, entre outros nomes aqui. É a segunda cidade de São Paulo em número de advogados, né? Sim, a segunda. Então, e tem uma história importante que traz Santos, né? Uma cidade muito pujante que sempre privilegiou a manifestação dos trabalhadores, né? Santos deu grande contribuição, grande referência para o Brasil e para o mundo. Então, de modo que eu só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer por também estar sendo entrevistado por uma pessoa com um valor intelectual grande, o que me honra, né? Acho que esses eventos ficam na nossa memória e contribuem para a nossa história. Nós é que agradecemos e o telespectador é telespectador. Então, fica com a gente.